e abra o seu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai pegar você, ou no início da mensagem, ou no meio, ou no final, em algum momento o Espírito Santo vai falar com você e vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 7. Evangelho de João, no capítulo 7. Nós vamos ter uma ministração muito importante a respeito de um momento em que o Senhor Jesus se revela ao povo judeu que Ele é o Messias. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte: passada essas coisas, é uma sequência de acontecimentos que o evangelista João está narrando, então ele começa dizendo: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-los. Irmãos, vamos fazer uma pausa aqui, só para vocês compreenderem bem o texto, tudo aquilo que está sendo dito. Então, está sendo dito que Jesus estava na Galileia. Então, pensa que aqui, ó, essa parte de cima aqui do púlpito é a Galileia. Aqui no meio era Samaria e mais embaixo seria a Judéia. A Judéia era a tribo de Judá, da onde veio o rei Davi, que era junto com a tribo de Benjamim. Na tribo de Benjamim é onde está a cidade de Jerusalém, e é na cidade de Jerusalém que estava o templo onde eles se reuniam para louvar, adorar ao Senhor. Então isso que ele está dizendo, que Jesus estava na Galileia e ele não estava indo para a Judéia. Versículo 2, ora, a festa dos judeus, chamada de Festa de Tabernáculos, estava próxima. Daqui a pouco eu vou explicar o que é essa festa de tabernáculos. Versículo 3, dirigiram-se a Jesus os seus irmãos e lhe disseram: saia deste lugar, ou seja, saia da Galileia e vai para a Judéia, ou seja, vá para Jerusalém, vá para o templo de Salomão, né? Para que também os teus discípulos vejam as obras que você faz. Versículo 4. Porque ninguém que procure ser conhecido em público, contudo, realize os seus feitos em ocultos. Se fazes essas coisas, manifesta-se ao mundo. Versículo 5. Eles disseram isso porque nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Ou seja, nem mesmo os irmãos de Jesus, nesse momento da história, acreditavam que Jesus era o Messias, era o ungido do Senhor, era aquele que foi enviado e foi anunciado pelos profetas. Então, se você já enfrentou, se você enfrenta descrédito, acredite, o Senhor Jesus sabe o que é isso, porque Ele experimentou isso dentro da casa dele. Se as pessoas não acreditam em você, elas também não acreditaram em Jesus. E eram pessoas que moravam na mesma casa, comiam da mesma comida, bebiam da mesma bebida, mas não acreditavam nele. Então, se as pessoas não acreditam em você, saiba que o seu Deus acredita em você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar. Versículo 6. Respondeu Jesus: o meu tempo não chegou, mas o tempo de vocês está sempre presente. Não pode o mundo odiar vocês, mas odeiam a mim, porque eu dou testemunho a respeito das obras deles. Vão vocês para a festa, ou seja, vão vocês para Jerusalém. Eu, por enquanto, não irei, porque o meu tempo ainda não chegou. Disse Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Versículo 10. Depois que os seus irmãos foram para a festa, para Jerusalém, então Jesus também foi, mas não foi de maneira pública, ele foi de maneira discreta, oculta. Versículo 11. Os judeus, agora nós já estamos na Judéia, o procuravam na festa e perguntavam: onde está Jesus? Versículo 12. E havia grande murmuração, a famosa fofoca,
Famosa fofoca, é antiga, né? Versículo 12. E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre o povo. Uns diziam, ele é bom, e outros não, ele engana o povo. Versículo 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo das autoridades religiosas dos judeus. Então, nós já saímos daquele momento em que Jesus estava na Galileia, ele já foi para a Judéia, ele está agora em Jerusalém, e já se passaram alguns dias. Essa festa dos tabernáculos, meus irmãos, ela era uma festa instituída por Deus, e ela demorava 7 dias e tinha um acréscimo de mais um dia, então davam 8 dias. Então era uma festa longa, daqui a pouco eu vou dar a referência bíblica disso. Então, agora no versículo seguinte, no versículo 14 que nós vamos ler, vai dizer que Jesus chegou quando estava na metade da festa, né? Ou seja, aproximadamente aí 4 dias depois que essa festa de tabernáculos tinha começado. Então, versículo 14: quando a festa estava na metade, ou seja, por volta do 4º dia de festa, versículo 14 ainda, perdão. Enquanto a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo de Salomão, e começou a ensinar o povo. Versículo 15. Então, as pessoas se maravilhavam e diziam, como ele sabe essas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se essa doutrina é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Agora, meus irmãos, pule para o versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão, os fariseus são as autoridades religiosas da época, né? Uma delas, ouvindo a multidão murmurar tantas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prender Jesus. Versículo 33. Disse Jesus, ainda por um pouco de tempo estarei convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Versículo agora 37. No último dia da festa, lembra que a festa era uma festa de 7 dias, tinha mais um dia que foi acrescentado por uma ordem do Senhor também, viraram 8 dias. Então, no último dia da festa, que era considerado o grande dia da festa, o encerramento da festa, que é o versículo 37, Jesus levantou-se e disse, e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras Sagradas, do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus por isso, né? Aleluia, porque isso é uma verdade que vale para nós ainda hoje. Versículo 39. Isso disse Jesus a respeito do Espírito Santo que eles haveriam de receber, todos aqueles que acreditassem nele, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Versículo 45. Aqueles guardas que as autoridades religiosas mandaram prender Jesus, agora vão voltar, né, para falar com esses líderes. Então, versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, por que vocês não trouxeram Jesus? Eles estavam bravos, porque eles mandaram os guardas para prender Jesus, e eles não prenderam Jesus, voltaram sem Jesus. E no versículo 46, os guardas respondem, nós não prendemos Jesus porque nunca ninguém falou como esse homem fala. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor continua falando ao nosso coração ainda hoje, como jamais ninguém falou, como ninguém jamais um dia irá falar. Versículo 47. Replicaram os fariseus bravos, será que vocês também foram enganados
Porventura acreditou nele alguém entre as autoridades ou algum dos fariseus? Versículo 49. Agora, olha o desprezo das autoridades religiosas sobre o próprio povo. Agora ele não está nem falando sobre Jesus, está falando sobre o próprio povo que acreditou em Jesus. Quanto a essa plebe, ou seja, quanto a essa ralé, quanto a essa gente desprezível, né? Eles acreditam em Jesus porque eles nada conhecem da lei, ou seja, porque são ignorantes. Ainda diz, essa plebe é maldita. Bom, para vocês saberem como é que termina isso, porque as autoridades religiosas ficaram bravas com os guardas, então Nicodemos fala que ninguém condena, que a lei deles, né, não condena ninguém sem antes ouvir a pessoa. E aí, provavelmente, o texto não fala, mas provavelmente já estava tarde, eles foram embora. Aí começa a manhã do dia seguinte, já tinha acabado, né, a festa, tudo mais. Na manhã do dia seguinte, no capítulo 8, a palavra fala que Jesus, logo de manhã, ele foi para o templo de Salomão. E ele estava lá ensinando as pessoas. Esses líderes religiosos, que ficaram bravos porque os guardas não prenderam Jesus, o que eles fizeram? Eles arrumaram um plano para pegar Jesus em contradição, para poder então prender Jesus. E aí vem aquela famosa história da mulher que foi pega no flagrante, no ato de adultério. Lembram disso? Então, tudo isso aconteceu com a mulher porque esses líderes religiosos queriam pegar Jesus em contradição. Então eles pegam essa mulher, levam até Jesus e aí coloca Jesus numa situação sem saída. Porque a lei de Moisés dizia que quando as pessoas praticavam adultério, elas deveriam ser apedrejadas. Agora o detalhe, tinha que ser apedrejado as duas pessoas, porque ninguém comete adultério sozinho, você concorda com isso? E aí, por que o pessoal não levou o homem que adulterou com a mulher? Levou só a mulher. Por quê? Porque provavelmente esse cidadão deveria ser amigo da turma e aí só quiseram matar a mulher. E aí a pegadinha para prender Jesus era o seguinte: se Jesus fala que como a lei de Moisés tinha que apedrejar, e é isso que eles perguntam para Jesus, olha, mestre, essa mulher foi pega em adultério, pela lei de Moisés ela deve ser apedrejada. O que o senhor diz? Jesus tinha duas alternativas aos olhos dos sábios entendidos, mestres da lei e fariseus. Ou Jesus diz que tem que apedrejar porque a lei de Moisés diz que tem que apedrejar, e aí Jesus vai a favor da lei e vai contrário à lei do Império Romano, que diz que quem manda matar, prender ou soltar é o Império Romano, não são mais os judeus. Entendeu a pegadinha? Então, na cabeça dessas autoridades religiosas que levaram essa mulher para colocar Jesus numa situação que ele não tinha saída, ele estava, de fato, em apuros. E aí então vem a sabedoria do Senhor, que diante dessa resposta maldosa, que não estavam preocupados com a lei de Moisés, não estavam preocupados com o adultério da mulher, só queriam prender Jesus. Jesus não responde nada, abaixa a cabeça e começa a escrever com o dedo no chão. E aí eles repetiram a pergunta: mestre, e aí? Não vai responder? Claro que eu estou dando aqui a minha interpretação particular, né? Eu estou imaginando, né, como é que era o negócio. E aí Jesus levanta a cabeça, né? Imagino eu que dei uma olhada para todo mundo e diz o seguinte: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o primeiro grande pecado ali era que eles não levaram o cara que estava com a mulher. Vocês entenderam o negócio? E aí então começou um olhar para o outro. Porque todo mundo sabia do pecado que eles tinham feito, que era não levar o cara. E aí eles começaram a olhar para os mais velhos, que eram as autoridades religiosas, para ver o que eles faziam. E aí as autoridades religiosas, os fariseus,
chegaram à conclusão: a gente está em pecado. Se a gente atirar a pedra, a gente vai ficar mal com o povo. A gente tem que manter a máscara, manter a aparência. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer cara de paisagem, vamos largar a pedra e vamos fazer de conta que nada aconteceu. E aí a palavra diz que, a começar pelos mais velhos, eles largaram a pedra, foram embora, e Jesus continuou com a cabeça baixa escrevendo. E aí chega um momento que está só a mulher em pé e Jesus. E aí o que aconteceu depois, a gente vai deixar para uma outra ministração, que não é a pregação de hoje, amém? Mas aqui é só um aperitivo para você ver como Jesus age na nossa vida, age na vida das outras pessoas. Agora, qual que é o fato aqui? É a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos já começa com uma ótima notícia, dizendo que Deus mandou o seu povo separar algumas datas especiais para fazer festa. O seu Deus gosta de festa. Ele quer que você seja alguém que saiba que a sua vida vai ser uma vida com festas determinadas, festas marcadas pela eternidade. A Bíblia fala que logo depois do arrebatamento, assim que nós passarmos pelo tribunal de Cristo, nós vamos ter a festa do Cordeiro. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje a vida não está boa, alegre o seu coração, que vai chegar um momento que, se você lembrar o que é boleto, você vai começar, o boleto para pagar, você vai lembrar, você vai dizer: nossa, você lembra daquela época que a gente tinha boleto para pagar? Jesus, que aperto, mas glória a Deus que agora nós estamos aqui num outro momento. Bom, enfim, o que era tabernáculo? O tabernáculo, a gente tem que voltar naquele momento que os judeus saem do Egito e eles começam a vagar pelo deserto. Então, Deus ordenou que Moisés construísse uma grande tenda, onde ficaria, em especial, duas salas especiais, uma chamada Lugar Santo e a outra o Santo dos Santos, onde ficava a arca, que representava a aliança de Deus com o povo, e dentro dessa arca ficava as tábuas da lei, que eram de pedras, e também a vara de Arão e o maná. Mas, então, essa grande tenda era chamada de tabernáculo. E durante os 40 anos que o povo ficou no deserto, o lugar que eles moravam eram tendas, eram cabanas. E por que isso é importante para o Senhor? O Senhor instituiu que o povo fizesse para sempre, uma vez por ano, uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, para lembrar que durante os 40 anos que eles passaram no deserto, o Senhor sustentou com comida e com água. E que eles não moravam numa casa boa, eles moraram numa casa temporária, numa tenda. E isso fala para mim e para você hoje, que por melhor que seja a sua casa hoje, ou por pior que seja a sua casa hoje, essa casa que você mora hoje também é uma casa temporária. Porque nós estamos aqui de passagem, da mesma forma que o povo judeu ficou os 40 anos no deserto. Você entende? Porque depois, o lugar que nós vamos morar, os alicerces são de pedras preciosas e o chão é de ouro maciço. Tá bom para você? Aleluia. Para mim tá bom. Ixi, para mim eu estou tranquilo, para mim está sossegado. Então, a festa dos tabernáculos é para lembrar que eles passaram por dificuldades, por lutas, que a vida não era boa, mas que haverá um momento em que eles iriam entrar na terra prometida, como de fato entraram, e nós também vamos entrar na nossa terra prometida quando o Senhor Jesus voltar. Amém? Glória a Deus. Muito bem, então, em Levítico, no capítulo 23, versículo 34, eu vou dar as referências, né? O Senhor disse que todo dia 15 do 7º mês, eles deveriam então fazer essa festa dos tabernáculos, e que deveria demorar então 7 dias. No versículo 36 de Levítico, vindo no capítulo 23, ele diz o seguinte: nesses 7 dias vocês vão oferecer ofertas ao Senhor, e no 8º dia, lembra que eu disse que foi acrescentado mais um dia, né, naquela festa? No 8º dia, vocês terão uma reunião solene, né, e oferecerão também ofertas ao Senhor.
Levítico, ainda no capítulo 23, agora no versículo 39, capítulo 23, versículo 39, diz o seguinte: comemorem essa festa do Senhor durante 7 dias. E olha a boa notícia: o primeiro dia dessa festa e o oitavo, ou seja, o primeiro dia e o último dia, vocês não vão trabalhar. Olha que coisa boa! Vocês vão descansar e poder desfrutar da festa do jeito que merecem. Levítico, ainda capítulo 23, versículo 41. Comemorem essa festa do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Este é um decreto perpétuo, ou seja, para sempre, para as suas gerações. Morem em tendas durante 7 dias. Todo o povo morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que moraram em tenda quando eu tirei vocês da terra do Egito. Então, meus irmãos, algumas curiosidades. Nós não comemoramos a festa dos tabernáculos. É uma pena que a gente deveria pelo menos fazer uma lembrança disso, alguma comemoração a gente deveria fazer. Mas se você, por exemplo, for para Israel, o povo judeu comemora essa festa até hoje. Então, como é que eles fazem? Porque nós estamos numa vida moderna, não é verdade? Tem pessoas que moram em casas, tem pessoas que moram em apartamentos. Então, como é que eles adaptaram? Eles não têm mais o Templo de Salomão, que foi destruído no ano 70 pelo Império Romano. Então, eles precisaram fazer algumas adaptações. Então, eles compram qualquer tipo de barraca dessa de pescador, de criança brincar e tudo mais, eles montam aquilo, e a única recomendação, orientação, é que a cobertura não pode ser de plástico, não pode ser de lona, tem que ser de vegetal, né? Então, eles colocam aquelas folhas de tamareira, né, algum galho, mas que seja vegetal. E eles fazem isso. E durante 7 dias, então, todo o povo monta isso, mesmo quem mora em prédio, né? E eles têm, então, hoje a orientação de fazer pelo menos uma refeição do dia nessa barraca para lembrar esse período. E eles fazem isso durante 7 dias. Então, eles não cozinham lá, eles não dormem lá, mas eles fazem as refeições e, evidentemente, as orações para lembrar disso. Então, uma outra curiosidade é que o 7º mês, como foi dito aqui em Levítico, não coincide com o nosso calendário, porque eles têm um outro tipo de calendário. Então, eu tive a curiosidade de verificar, nesse ano, a festa dos tabernáculos, eles vão comemorar no dia 29 de setembro até o dia 6 de outubro. E uma outra curiosidade é que os judeus, eles não estão no ano de 2023. Você sabia disso? Aí você pergunta assim, que coisa esquisita, como assim não está no ano de 2023? Nós começamos a contar o nosso calendário, né, a partir da data aproximada que se acredita que nasceu o Senhor Jesus Cristo. Mas eles já contavam as datas há 3.760 anos antes disso. Então, se você pegar 3.760 anos que eles já contavam e colocar mais 2023, que é de quando nós começamos a contar, vai dar 5.783. Então, o ano 5.783 é o ano dos judeus. Então, eles precisam ficar de olho nas duas datas, porque o calendário oficial deles, eles estão no ano 5.783. Mas como tem a vida civil, eles fazem negócio, fazem contrato com outras pessoas e tudo mais, então eles precisam usar o 2023. Então, essa é só uma curiosidade. E aí, então, a última curiosidade sobre essa festa do tabernáculo é que no 8º dia eles criaram então um costume de ir até o tanque de Siloé. O tanque de Siloé é aquele lugar em que Jesus uma vez viu um cego de nascença. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 9. E o Senhor Jesus então fez uma saliva, né? Fez um lodo ali, colocou nos olhos daquele cego de nascença e pediu para o cego de nascença ir lavar-se no tanque de Siloé.
e ele foi, se lavou e voltou vendo. Então, no 8º dia dessa festa, que era o grande dia, o último dia, o dia de encerramento da festa, então os sacerdotes e mais os levitas, eles iam até esse tanque de Siloé, o povo ia atrás numa procissão, assim, né? E então o sacerdote com um jarro de ouro, ele pegava um pouco de água do tanque do Siloé, e eles iam então, era um pouco distante, eles iam até o templo de Salomão, e os levitas iam na frente, iam cantando, o povo ia dançando, e era um momento de muita alegria, e quando chegava no templo de Salomão, eles derramavam aquela água como uma oferta ao Senhor, lembrando que quando eles estavam no deserto, da rocha, o Senhor forneceu água. Então, esse era o grande momento, e foi logo depois, então, desse momento do 8º dia, que Jesus, então, se levantou, depois que tinha acontecido tudo isso, que Jesus se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. E para nós, no primeiro momento, não parece ser tão extraordinário assim essa declaração. Mas por que para eles, para os judeus, era algo impressionante, era algo incrível? Porque eles conheciam muito das profecias. E as profecias que diziam sobre o Messias, dizia exatamente isso, que o Messias seria a fonte de águas vivas. Então, por exemplo, a pegar por Isaías, no capítulo 51, ele profetizou: o Messias dirá: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Ainda Isaías, no capítulo 44, versículo 3, ele profetiza sobre aquilo que o Messias iria dizer. Ele diz: o Messias dirá: porque derramarei água sobre aquele que tem sede, e derramarei rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Ainda Isaías, no capítulo 58, versículo 11, ele profetiza que o Messias iria dizer: o Senhor te guiará continuamente e fará a tua alma e fartará a sua alma em lugares secos, fortificará os seus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então, quando Jesus, depois dessa cerimônia de pegar água no tanque de Siloé, ter a procissão, derramar a água no altar do Senhor, Jesus se levantar e começar a falar, né? Venham a mim todos os que têm sede. Ele está dizendo, em outras palavras: eu sou o Messias, eu cheguei, eu estou aqui. Como as autoridades religiosas, os fariseus, não tinham um coração aberto para receber essa palavra, então eles acharam que o Senhor Jesus estava blasfemando. E por isso o ódio deles sobre o Senhor Jesus, por isso a justificativa de querer prender o Senhor Jesus, como de fato vão prender lá na frente. O fato que nós precisamos aprender com eles, os erros que eles cometeram, e nós não cometermos os mesmos erros de rejeitar o Messias que o Senhor nos enviou. Então, depois desse estudo bíblico, vamos para a aplicação prática. Como é que a gente pode aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia depois que nós formos embora para casa? Nós precisamos lembrar que nós temos sede do Senhor. E aí tem duas situações: talvez a pessoa não se entregou ao Senhor Jesus, ou talvez, como seja a maioria dos cristãos hoje, eles já se entregaram ao Senhor Jesus, eles já sentiram o prazer, a alegria de ter a sua alma saciada pela água do Senhor, de já ter matado essa sede espiritual. Mas a gente tem que se lembrar que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Porque após nós nos entregarmos ao Senhor Jesus e depois de nós recebermos o Espírito Santo, o Senhor disse que fluiria do nosso interior rios como de água viva, que iria nos manter saciados. E deveria ser assim. Mas por que tantos estão novamente sedentos?
estão desidratando espiritualmente. Você já teve a experiência de ter uma plantinha lá e se esquecer de regar ela? Na minha família tem umas pessoas que adoram planta, e elas cuidam, e elas regam, e é uma bênção, é uma coisa incrível. Mas tem um outro lado da família que tem que ser planta de plástico, porque toda planta que eles ganham, né, ou plantam, esquece de regar, e aí morre por falta de água, morre desidratado. E nós temos muitos irmãos que estão desidratados espiritualmente, porque aquela fonte de águas vivas que iria jorrar dentro dela foi entulhada, foi entupida, não está jorrando mais. Eu não sei se vocês sabem, mas quem mora em sítio, ou já teve experiência em sítio, é muito comum você ter em alguns locais minas de água que brotam do chão. Mas o que acontece? Se a pessoa começar a jogar entulhos ali, ela entope aquela mina. E aí entupiu a mina, chega um momento que ela para de brotar água. Por quê? Porque a água vai encontrar um outro lugar e vai sair em outro lugar. E ali não tem mais aquela mina de água, não tem mais aquela fonte de água. E a mesma coisa acontece com os crentes. Eles estão lá cheios do Espírito Santo, cheios de alegrias, né? E de repente o diabo vem e começa a roubar essa alegria, começa a matar, né, essa fonte que jorra deles, entulhando com problemas, com coisas que acontecem no dia a dia, afastando ele da presença do Senhor. Quando ele se dá conta, não está jorrando mais. E aí começa essa coisa de sentir Deus distante. Percebe, meus irmãos? Então, a gente não vai entrar muito nisso, mas o fato é que a Bíblia fala: quem está em pé, cuide para que não caia. E essa fonte, ela pode ser entulhada se nós dermos lugar para o inimigo, até por falta de atenção. Então nós precisamos cuidar de como está a nossa vida, para que nós possamos estar sempre fluindo nessas águas vivas. Mas o fato é que a declaração do Senhor Jesus, que quando ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, vale ainda hoje para mim e para você. Então, quem é esse alguém? Esse alguém é o rico, é o pobre, é aquele que é sábio, é aquele que tem pouca instrução, é para a criança, é para o jovem, é para o adulto, é para a pessoa da terceira idade, é para todos aqueles que têm sede. Então, o que nós aprendemos de prático nisso? Primeiro, como é que está a nossa sede pelo Senhor? Como é que está o seu amor pelo Senhor? Segunda coisa, se você não quer que a sua fonte seja entulhada, entupida, todos os dias venha ao Senhor. Venha ao Senhor, vá aos pés do Senhor, tenha o seu tempo de comunhão, de reflexão com o Senhor, peça para o Pai falar com você, para o Espírito Santo te conduzir no seu dia, te ajudar a como responder para as pessoas, a como fazer as suas atividades. Não limite o Espírito Santo apenas para as coisas espirituais. Você tem uma tarefa, um serviço de casa para fazer, um trabalho fora. Peça para o Espírito Santo te dar inteligência e te ajudar nisso. Enfim, a terceira coisa é cuidar para que do seu interior continue a fluir os rios de água viva. Então, o convite de Jesus é para todos aqueles que têm sede de Deus. E aí, meu irmão, eu quero te dar um exemplo prático de como você precisa colocar a sua fé em ação. Você precisa beber da água do Espírito Santo. Você precisa fazer que essa fonte continue a jorrar em você. Então, se você está com sede, imagine você. Eu tenho um copo de água aqui. Vamos imaginar que você está com sede. E eu digo para você: está com sede? Você fala: estou com sede. Você, então olha para essa água e a sua sede vai ser saciada. A sua sede vai acabar só pelo fato de você olhar para o copinho? Ou você precisa tomar água? Muitos irmãos chegam na igreja e continuam na igreja só olhando para a água, só olhando para Jesus, sem tomar água, sem experimentar de Jesus todos os dias. O que vai acontecer? Essa sede vai começar
inclusive a aumentar. Então nós precisamos ter uma fé inteligente, que é orar, mas também colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Glória a Deus. Você vai fazer isso quando chegar em casa? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus já tinha dito que ele era o pão da vida. Depois, em João, no capítulo 7, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, de novo está escrito: o Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja dizem: venha para Jesus. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero convidar os irmãos do louvor para voltar, e quero pedir então para a irmã vir dar um testemunho dela. Eu comentei, né, sobre a questão do testemunho que fala forte no nosso coração. Então nós vamos ouvir o testemunho dela, e depois, na sequência, nós vamos então ter o nosso louvor, fazemos oração e já vamos embora. E só para lembrar, depois quem precisar retirar a cesta, que está cadastrado, é só me procurar que a gente já faz isso. À vontade, irmã. Eu fiz participando desse eu trabalho com música, tenho uma escola de música, e há muito tempo eu queria fazer uma faculdade relacionada ao que eu trabalho, né? Que seria, eu gosto muito de trabalhar com voz, né? Sou professora de técnica vocal, mas eu queria fazer a faculdade de fono, né? De fonoaudiologia, que é para ajudar nessa área, né? E no ano passado eu recebi um e-mail da Faculdade de Ciências do Mar, falando que eu teria 50% de bolsa, né? Aí eu fui atrás, né? Fui saber como é que funcionava e tal. Logo de cara, né, falaram para mim que teria sim, né? E eu poderia fazer um vestibular lá, né, online, para poder passar. Se eu passasse, eu participaria, né? Seria aluna da EDF. Aí eu fiz vestibular e no final, como era online, né, deu um problema no sistema lá na minha internet e acabou tudo. Eu não sabia se eu tinha sido enviado, se não tinha, né? Mas aí eu falei, Deus, logo eu falei, Deus, se for da tua vontade, né, então que assim seja. Não sei se receberam o e-mail, se não receberam, né? Mas aí eu entrei em contato com eles, falaram que ia verificar, temporada de tempo, né, para verificar que tinha um prazo para eu fazer essa matrícula. Aí falei, bom, vamos aguardar, né? Fiquei naquela ansiedade, né? Mas eu descansei no Senhor, porque se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Então, depois me retornaram, falaram que tinha dado certo, faltavam uns documentos, que eu poderia estar indo lá e estar resolvendo, né, a situação e fazendo minha matrícula. Então, fui, né? Nossa, deu certo, né? Deus abençoe. Fui lá, fiz a matrícula, paguei a primeira mensalidade, né? Com os desconto que eles prometeram, tudo. Aí, era para começar agora em fevereiro as aulas. Na quinta-feira, para começar essa semana, dia 22, né? Eu já tinha pagado 2 mensalidades. Na quinta-feira passada, mandaram um e-mail para mim falando que o curso não tinha dado turma e que eu não iria fazer, que não seria, que sairia turma no noturno, que eu precisava, né, para a faculdade. Aí, mais uma vez, eu coloquei nas mãos de Deus. Falei, Deus, é algo que eu tenho no meu coração já faz tempo, eu compartilhava contigo, né, esse desejo, e a gente nunca tinha tido a possibilidade de fazer, né, e agora, né, eu tinha organizado já a questão do dinheirinho, né, do filho, porque ele ia ficar mais com a avó, tudo. Falei, bom, se não for da tua vontade, eu não vou fazer, né, mas mesmo assim eu fiz a minha parte, né, fui atrás de saber certinho, o que precisava, se realmente eu iria sair, né, se tinha alguma outra faculdade em Maringá que poderia sair esse curso, e lá na Uningá teria o mesmo curso, né, por um preço mais barato. Porém, é muito longe da minha casa. E eu sozinha, vindo de lá, né, lá na saída de Açor, né, eu sozinha, vindo de lá, eu falei, ai meu Deus, é difícil, não sei, eu acho que não é para mim fazer esse curso. Aí eu falei com minha sogra,
queria ir tão longe para fazer esse curso, né, a distância, né, acho que eu vou desistir, acho que não saiu a turma no Unicesumar, acho que eu não vou fazer o curso. A Isa falou, olha, eu fiz a minha faculdade lá em Cruzeiro do Oeste, eu fiz a minha faculdade lá longe, eu tinha que me deslocar, né, então, a gente tem que fazer alguns esforços. Eu falei, bom, mas eu estou colocando a mão de Deus, né? Então, aí entrei em contato com o Unicesumar, pedi um reembolso, porque lá na unidade eu teria que pagar 2 mensalidades também, né? Eu falei, como eu vou pagar 2 mensalidades? Eu não tenho esse dinheiro, eu preciso do reembolso da Unicesumar para poder pagar essas 2 mensalidades. No dia 22, eu fui atrás, né? Porque na unidade as aulas já tinham começado, pedi reembolso. Aí a moça falou que eles demoravam mais de um mês para responder, que né, ia demorar esse processo e tal. Aí eu falei, senhor, né? Eu queria tanto começar essa faculdade, eu acho que não vai ser esse ano. Aí eu falei, vou ligar de novo na coordenação da FOM, né? Aí eu liguei novamente lá no Unicesumar e falei, olha, eu queria ver o que vocês poderiam fazer, porque eu quero começar uma outra instituição, quero ficar sem estudar, e eu preciso. Aí o rapaz falou assim, não, sua turma vai começar hoje. Eu falei, minha turma vai começar hoje? Ele falou, é. Eu falei, nossa, mas eu nem fui avisada. Aí depois eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, né? Se eu não tivesse dado esse primeiro passo, ter ligado, eu nem saberia que iam começar. Então eu comecei a faculdade essa semana, estou muito feliz, né? Queria dar uma semana para a igreja. E agora são 4 anos. São 4 anos de atividade ali, né? Escolar de universitária, né? E coisa que eu não imaginaria assim, né? E eu queria só agradecer a Deus e testemunhar para a igreja que é possível, que a gente tem que colocar as mãos de Deus e está tudo certo. Som, agora sim, aleluia. Vamos orar, meus irmãos, feche seus olhos. O profeta Ezequiel, ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor, e um anjo o convidou para entrar em águas mais profundas. E nessas águas que ele entrou, eram águas que vinham do trono do Senhor. Da mesma forma que o Senhor Jesus fez o convite no passado para que as pessoas viessem a Ele, bebessem dele, da água viva que traz vida àquele que bebe. O Senhor continua a fazer esse convite para que nós possamos beber das águas que o Senhor tem à nossa disposição. E eu quero lembrar para você daquilo que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana naquele encontro, quando ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá
sede, aleluia, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorrará pela vida eterna, aleluia, glória a Deus, meu Pai. Oh, como é bom estar na tua presença, Senhor. Nós nos colocamos diante do teu altar, nós queremos beber dessa água continuamente, nós queremos sentir esse rio de águas vivas fluindo do nosso interior, Pai. Que essas fontes jamais sejam entulhadas, que o inimigo não tenha esse privilégio de tirar de nós aquilo que fala tanto da tua presença, da tua comunhão em nós, através de nós, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor, para levar outras pessoas, para também experimentar das águas vivas que vêm do Senhor. Pai, aquele que está enfermo, que o Senhor traga cura, aquele que está com problemas emocionais, com depressão, com síndrome de pânico, que as águas que vêm do teu trono, Pai, fluam sobre essa pessoa e leve embora tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que está tirando a alegria, que está tirando a tua presença, que está tirando a alegria de levantar a cada manhã. Que essa pessoa possa ser inundada, Senhor, pelo teu amor, pela tua presença. Aquelas pessoas, Pai, que precisam de reestruturação na família, nos relacionamentos, pai com filho, filho com mãe, filha com mãe, Pai, em nome de Jesus, que haja restauração das famílias, das pessoas que precisam de emprego, Pai, que o Senhor abra portas de empregos, aqueles que precisam de novos negócios, de novos clientes, que o Senhor abra a porta para novos negócios, para novos clientes, e que o teu Espírito Santo capacite a todos nós para desenvolvermos, desempenharmos as nossas funções da melhor maneira possível, com excelência, para que as pessoas nos conheçam pela maravilha em que nós desenvolvemos as nossas funções, que possamos ser os melhores funcionários ou os melhores prestadores de serviços em cada área que o Senhor nos colocou. E nós também pedimos, Pai, sobre essa semana, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos livre de acidentes, que o Senhor nos livre de armadilhas do inimigo, e que a cada manhã nós possamos abrir os nossos olhos e nos defrontar, nos deparar com a sua doce presença, com a sua voz dizendo que o Senhor nos ama, e que o Senhor permita a cada um dos teus filhos, a cada uma das tuas filhas, a experiência de se sentir amada, amado pelo Senhor. Que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo esteja conosco hoje, sempre e eternamente. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus.